Saudações geográficas, professor André Eder. Espero que todos estejam bem. Hoje faço uma aula direcionada aos meus alunos do sexto ano. Vamos fazer uma revisão sobre litosfera, as formas de relevo, os agentes responsáveis pela transformação da superfície terrestre. Vamos entender de maneira simples por que esse conteúdo aparece bastante nas atividades e nas provas. A litosfera é a camada sólida e mais externa da Terra. É nela que encontramos as rochas, os solos e as diferentes formas de relevo. Então, quando vocês estão caminhando, subindo uma montanha ou observando uma paisagem, estão observando elementos relacionados à litosfera. É praticamente o nosso grande chão planetário. E ainda bem que ele existe, porque imaginem fazer uma prova de geografia flutuando no espaço. Não ia dar certo, não é mesmo? Agora vamos entender o que é relevo. Relevo é o conjunto das diferentes formas da superfície terrestre. A superfície da Terra não é completamente plana. Existem lugares altos, baixos, planos, inclinados. Entre as principais formas de relevo que precisamos conhecer estão montanhas, planaltos, planícies e depressões. Montanhas são grandes elevações naturais do terreno. Normalmente apresentam grandes altitudes e encostas inclinadas. Quando observamos uma montanha, percebemos claramente que o terreno está muito mais elevado do que as áreas próximas. Se você olha para uma montanha e pensa, vai dar trabalho para subir, provavelmente é uma boa montanha, devido ao seu nível de inclinação. Os planaltos são áreas geralmente mais elevadas e onde ocorre o predomínio dos processos de erosão. Erosão significa que materiais do relevo são desgastados, removidos e transportados. As planícies são áreas geralmente mais planas, onde predomina o processo de deposição de sedimentos. Os sedimentos são materiais que foram transportados pela água, pelo vento ou por outros agentes e acabam se acumulando em determinado local. É como se a natureza estivesse fazendo uma grande entrega de materiais e decidisse deixar tudo naquele lugar. Depressões são áreas que apresentam um nível mais baixo em relação às áreas que estão ao seu redor. E atenção, quando ouvirem a palavra depressão na geografia, não pensem em tristeza. Aqui estamos falando de uma forma de relevo rebaixada. Agora, temos dois conceitos que podem causar confusão: altura e altitude. Apesar de parecerem a mesma coisa, são diferentes. A altitude é a distância vertical de um ponto em relação ao nível do mar. Por exemplo, se uma cidade está localizada a 800 metros acima do nível do mar, dizemos que ela possui 800 metros de altitude. Já a altura é a distância vertical da base até o topo de um relevo ou objeto. Então guardem: altitude, nível do mar; altura, base até o topo. Por exemplo, se eu quero saber a altitude do colégio, eu vou buscar do nível do mar até onde se encontra o colégio. Agora, se eu quero saber a altura do colégio, seria da base do chão, a base da construção, até o teto. Essa diferença é muito importante. Agora, precisamos entender uma coisa muito importante: o relevo não fica parado. Ele está em constante transformação, está constantemente sendo transformado. Essas transformações acontecem pela atuação dos agentes internos e externos do relevo. Agentes internos, também chamados de endógenos, são aqueles que atuam no interior da Terra. Os principais exemplos são tectonismo, vulcanismo e terremotos. O tectonismo está relacionado aos movimentos das placas tectônicas. O vulcanismo está relacionado à atividade dos vulcões. E os terremotos estão relacionados à liberação de energia do interior da Terra. Esses processos podem provocar grandes modificações do relevo. Já os agentes externos, também chamados de exógenos, atuam principalmente na superfície terrestre.
Entre eles estão a água, a chuva, rio, vento, gelo, variação de temperatura e seres vivos. A ação desses agentes provoca desgaste e a transformação das rochas e do relevo. E aqui aparece um conceito muito importante, o intemperismo. O intemperismo é o processo responsável pela alteração, decomposição e desagregação das rochas. Ou seja, a rocha sofre transformações devido à ação de fatores como a água, temperatura e seres vivos. Existem 3 tipos principais de temperismo: físico, químico e o biológico. O intemperismo físico, no caso, no intemperismo físico, a rocha sofre uma fragmentação, ou seja, ela se quebra em pedaços menores, mas sua composição química não é alterada. Um exemplo é a variação de temperatura. A rocha pode se aquecer, expandir, esfriar e contrair. Com o passar do tempo, isso pode provocar sua fragmentação. Já no intemperismo químico, ocorre uma alteração na composição química dos minerais presentes na rocha. A água participa bastante desse processo. Por isso, esse tipo de intemperismo é muito comum em ambientes onde existe bastante umidade. Já no intemperismo biológico, os seres vivos participam da alteração das rochas. Um exemplo muito fácil de entender é a ação das raízes das árvores. Uma raiz pode crescer dentro de uma pequena rachadura na rocha. À medida que cresce, pode aumentar essa rachadura e contribuir para a fragmentação da rocha. Agora atenção, para uma diferença muito importante: intemperismo e erosão não são a mesma coisa. O intemperismo altera, decompõe e desagrega a rocha. A erosão envolve desgaste, a remoção e o transporte dos materiais. Podemos pensar assim: intemperismo altera e desagrega. Erosão remove e transporta. Sedimentação deposita. Essa sequência ajuda muito, na hora da prova e na hora de memorizar. Principais tipos de erosão. A erosão pode receber nomes diferentes de acordo com o agente que atua. Erosão pluvial, causada pela chuva. É o que sempre falo, sempre lembre desse detalhe, a letra. CP, pluviosidade, chuva. CF, fluvial, ligada à água, aos rios. Então, repetindo, erosão pluvial, causada pela chuva. Erosão fluvial, causada pelos rios. Erosão eólica, causada pelo vento. Erosão glacial, causada pelo gelo e pelas geleiras. Erosão marinha, causada pela ação do mar. E as atividades humanas também podem intensificar processos erosivos. Para fechar essa revisão, então vamos organizar tudo em uma pesquisa. A litosfera é a camada sólida e mais externa da Terra. Nela encontramos diferentes formas de relevo, como montanhas, planaltos, planícies e depressões. O relevo é transformado pela ação de agentes internos e externos. Os agentes internos atuam no interior da Terra, como o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos. Os agentes externos atuam principalmente na superfície, como a água, o vento, o gelo, a temperatura e os seres vivos. Esses agentes podem provocar intemperismo, que altera e desagrega as rochas. Depois, os materiais podem sofrer erosão, sendo removidos e transportados. Por fim, esses materiais podem ser depositados em outro lugar, formando a sedimentação. Portanto, o relevo está sempre em transformação. Se vocês lembrarem dessas frases, já terão uma boa base. Litosfera, camada sólida e externa da Terra. Relevo, diferentes formas da superfície terrestre. Planalto, predomínio da erosão. Planície, predomínio da deposição. Depressão, área rebaixada. Altitude, em relação ao nível do mar. Altura, da base ao topo. Endógenos atuam no interior da Terra. Exógenos atuam principalmente na superfície. Intemperismo altera e desagrega as rochas. Erosão
remove e transporta materiais. Sedimentação deposita os materiais. E pronto. Agora o relevo já não é mais um assunto cheio de nomes difíceis. É só entender quem faz o quê. Aqui é o Prof. João André, espero que tenham gostado. Forte abraço, que Deus os abençoe. Até a próxima.